Meus amados, é muito bom estar com vocês nesse culto, nesse domingo. E Deus tem feito maravilhas em nosso viver, mesmo à distância, mesmo com essas gravações, mesmo com esses cultos online. Deus tem falado profundamente na nossa vida, que Ele continue falando no seu coração nessa noite de hoje também, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler um texto bíblico, logo após querer orar com vocês, e vamos ouvir o louvor logo em seguida. O texto que se encontra, quero ler com vocês, se encontra em 2 Crônicas 7, versículos 1 até o versículo 3. Então o texto diz assim: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento e a adoração, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar, eu quero aproveitar e orar também para a nossa equipe que vai ministrar os cânticos. Pai, obrigado, porque Tu és um Deus que sempre tem feito maravilhas em nosso viver. Deus, obrigado por essa noite, porque certamente falará ao meu coração, através dos cantos, através dos louvores. Nós somos Teus servos que irão ministrar nessa noite. Os use na Tua liberdade, no Teu poder, ó Pai de amor. Seja com aqueles que estão ouvindo esses cantos também, que sejam abençoados pelo Senhor, ó Pai. Aqueles que vão ouvir a Tua palavra, que possam receber também uma palavra segundo a vontade de Deus. Clamamos a Ti e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai do Senhor, igreja, vamos estar dando início ao nosso período de louvor. Nesse momento, a forma que você está, onde você está, concentre nessas músicas. Louve ao Senhor. Se estiver no meio de muita gente, louve no seu íntimo. Se estiver em casa, não importa com os vizinhos não, louve ao Senhor, tá? Quando tudo diz que não, a Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer, Deus do impossível. Desistiu de mim, Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim, Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Cante de novo. E quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer, Deus do impossível.
me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Amém. Realmente Ele é o Deus das causas impossíveis. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, para finalizar. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito
Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Amém. É bom estar com vocês. Nós acabamos de ouvir cânticos maravilhosos e chega o momento de nós então ouvirmos agora a palavra do Senhor. E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia comigo agora em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 11 até o verso 18. E vamos ver o que Deus tem para a nossa vida através desse texto aqui. 2 Crônicas 7, do verso 11 ao 18. Diz a palavra do Senhor: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela seja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus mandamentos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel.
Aleluias. Vamos orar. Deus, acabamos de ler a Tua palavra e sabemos que ela é rica, ela é profunda, ela edifica, ela nos salva. A minha oração é: dá-nos sabedoria para poder então explicar, para poder compreender, para que nós possamos passar para aqueles que vão nos ouvir nessa noite. Nós buscamos em Deus a sabedoria, nós desfazemos de todo o nosso ser, para que deixar que Deus venha ministrar em nossa vida e venha nos usar nesse momento para ministrar segundo a palavra do Senhor. Eu oro, eu coloco a minha vida na Tua presença, eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, esse texto, ele nos mostra algumas verdades, mas eu quero tentar observar com você o contexto histórico aqui, parte do contexto histórico, e para nós possamos compreender o que se acontece. Nós já sabemos que Salomão ele edificou a casa do Senhor, ele fez o templo do Senhor. Mas se nós observarmos os versículos anteriores, vamos observar então que nós lemos na abertura do culto, vamos observar que que Salomão ele entra diante do Senhor, ele busca o Senhor e ele fala com o Senhor. Se observarmos ainda mais, um pouco antes, no capítulo 6, Salomão ele ora a Deus. Interessante a forma como ele ora ao Senhor. Lá no capítulo 6, versículos 14, talvez o 15 também, diz assim: E disse, Salomão orando na sua oração, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como Tu, nos céus e na terra, como Tu que guardas a aliança e a misericórdia a Teus servos, que de todo o coração andam diante de Ti, que cumpristes para com teu servo Davi, meu pai, o que ele prometestes pessoalmente, e disseste, é pelo teu poder, o cumpriste como hoje se vê. E a oração continua até o final do capítulo, então, 6. E Salomão, ele volta para o Senhor, ele abre o seu coração para Deus, ele percebe, ele vê, ele entende que o povo, muitas vezes atrás, tinha desviado dos caminhos do Senhor. E quando o povo, então, desviava dos caminhos do Senhor, Salomão tinha visto, então, que Deus pesava a mão sobre o povo de Israel. Quando nós afastamos, quando você afasta os princípios de Deus, você fica sem a bênção de Deus na sua vida. Que nós chamamos, então, meus amados, para que o que você venha fazer, que você precisa fazer, então, é sempre estar segundo a vontade de Deus. É você estar sempre dentro da vontade de Deus na sua vida. É você não abandonar os princípios que Deus tem posto diante de você. Nós observamos aqui que Salomão, ele, na sua oração, ele busca diante de Deus. Ele percebe, ele exalta o Senhor, ele glorifica a Deus e diz que Deus é o Deus que honra a promessa, que é o Deus que olha para nós e sempre faz o que Ele prometeu diante de nós. Meus amados, Salomão, na sua oração, ele engrandece ao Senhor, ele glorifica a Deus aqui. Ele se coloca diante do Senhor e coloca na sua oração algumas petições. E pede para que Deus ouça o seu clamor. Peça para que Deus, então, venha honrá-los naquele lugar. Deus venha honrar aquela casa que ele tinha construído. E uma coisa que, quando ele termina a sua oração, uma coisa que me chama muita atenção, é os versículos, capítulo 7, os versículos de 1 até o versículo 3. É onde a glória de Deus enche o templo. Se observarmos e voltarmos um pouquinho na história, quando Moisés, lá no tabernáculo, primeiro tabernáculo ali, quando Moisés entrava ali naquele tabernáculo, aquela nuvem de coluna de fogo e fumaça descia sobre o tabernáculo. Moisés entrava no Santo dos Santos, tá? E aquela nuvem então descia, ou seja, o Shekinah, a presença de Deus estava ali. E quando Moisés saía, desfazia então todo aquele tabernáculo, e o povo começava a caminhar, e quando o tabernáculo era feito novamente ali, e Moisés ia então para o tabernáculo, novamente Deus descia sobre aquele lugar, a glória do Senhor descia onde Moisés estava, assim como ela desceu aqui também em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 1 a 3, a glória do Senhor encheu aquele templo, Deus agradou daquele lugar. Nós precisamos entender, meus amados, que hoje, então, você é o templo de Deus. Nós somos onde o coração, nossa vida, é onde que Deus habita em mim, habita em você. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
E Deus precisa entrar na sua vida. A glória de Deus precisa estar sobre você. Deus precisa preencher, Deus precisa encher você por completo. Você precisa compreender e entender que Deus está na sua vida. Ou será que tem alguma coisa impedindo que Deus enche a sua vida? Será que tem alguma coisa que tem impedido a glória de Deus descer sobre você? Já é a hora, meus amados, de nós voltarmos o nosso pensamento, voltarmos a nossa vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E deixar que Ele então venha se manifestar em nosso ser, em nossa vida. Se observarmos então o texto que acabamos de ler, que é capítulo 7, versículos de 11 ao 18. Nós vamos observar então aqui agora Deus, agora falando com Abrão. Antes Abrão falava com Deus em oração, e Deus desceu a sua glória sobre o templo que ele estava. E agora então Deus faz uma aliança com Salomão aqui. Os versículos de 1 até o versículo 13, melhor, versículos 11 até o 13. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Meus amados, não tem uma coisa melhor na nossa vida. É onde Deus chega diante de você, tá? Ou numa aparição, ou em sonhos, ou de alguma forma Ele use alguém, ou na palavra dele, que é a palavra revelada de Cristo Jesus, nosso Deus. Ele chega diante de você e diz o seguinte: olha, eu ouvi a sua prece, eu ouvi a sua oração, eu entendi o que você necessita, o que você precisa, eu vou ser com você, eu vou te abençoar, tá? Se você for fiel comigo, eu vou ser fiel com você. E é exatamente isso que é a aliança que Deus faz então com Salomão aqui. Ele coloca alguns termos diante de Salomão para com o povo de Israel. E Deus tem colocado alguns termos em relação a mim e a você também, para que a glória dele venha a ser descida sobre nós, para que você venha a ser abençoado, porque as pessoas venham a ser abençoadas em nome de Jesus Cristo. Deus quer que nós sejamos santos, pessoas puras, santificadas diante dele. Deus quer que a sua glória desça sobre cada um de nós, desça sobre a tua igreja, sobre você. Mas precisamos estarmos preparados para que Deus faça isso em nossa vida. Verso 13 e o 14, que é muito lido, talvez um dos textos mais lidos, mais pregados no meio evangélico. Verso 13 diz assim: se eu cerrar, Deus falando para Salomão, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí Deus dá a resposta: se tudo isso acontecer, se os gafanhotos vierem, se a peste vier, tá? Se a assolação vier sobre o povo começará a sofrer e começará a passar dificuldades e lutas. Então Deus dá uma resposta para que o povo venha receber a bênção e para que venha resolver a questão. O verso 14 diz assim: se o meu povo, se você é povo de Deus, tá? Que se chama pelo meu nome, se você se humilhar e orar e me converter, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então Deus, tá, ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Meus amados, se observarmos aqui, isso aqui é uma promessa. É uma promessa de Deus. Se você é povo de Deus, que se chama pelo seu nome, se você humilhar e orar. A ideia de humilhar, a ideia de você se colocar no lugar do outro, é você sentir a necessidade do outro. É você entender que você, sem Deus, você não pode nada. É você entender que as suas forças que você tem, elas são inúteis, mas que tudo que você necessita e precisa é da ação de Deus na sua vida. Humilhar é isso. É você entender que Deus é capaz. É você entender que só Deus pode resolver a sua questão. É você então, o texto diz orar, é você orar ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida. E que tudo acontece tão somente se for da vontade dEle. E que se Ele quiser resolver a questão, Ele vai resolver a questão. Se Ele quiser te curar, Ele vai te curar.
Se quiser livrar você, Ele vai te livrar. É você entender que Deus é o Senhor e que você é o servo, que você necessita dEle, você se coloca diante de servo, na condição de servo do Senhor, se projeta diante dEle e diz: Deus, eu sei que eu sou incapaz, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele é capaz de todas as coisas, e eu estou confiado, não em mim, mas a minha confiança é no Deus glorioso que eu sirvo e que eu busco. Isso é a ideia de nos humilharmos na presença do Senhor. Faça isso em oração. O texto continua dizendo ainda: e se você buscar ao Senhor, se você se converter dos seus maus caminhos, a ideia é que muitas circunstâncias acontecem em nossa vida, é porque nós fugimos da presença do Senhor, é porque nós afastamos de Deus, nós estamos andando nos nossos próprios caminhos e caminhos maus. Mas o texto diz: se você fugir, se você então se humilhar, se você orar, se você buscar ao Senhor, se você se converter dos seus maus caminhos, ou seja, você deixar de fazer as coisas erradas, começar a fazer as coisas certas, então vai acontecer algo extraordinário na sua vida. O que isso vai acontecer? Deus vai ouvir a sua oração lá nos céus. Ele vai perdoar os seus pecados, que é o de mais importante. Você vai poder então ser um cidadão do céu. Deus ouve a sua voz, perdoa os seus pecados e resolve a sua questão. Sararei a sua terra, ou seja, a enfermidade, os gafanhotos, o destruidor, as maldades que surgem por aí, as pestes que estão por aí, que diz o versículo 13, vão embora. Está claro no versículo então 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu acredito que são dias que nós precisamos então nos colocarmos na presença do Senhor. Nós precisamos entender que Deus é Deus, nós somos servos. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos conversarmos com Deus, olhar para dentro de nós, ver se há algo então de errado, e conversarmos com Deus, buscar o perdão de Deus para a nossa vida. Porque é uma promessa: a nossa nação vai ser mudada, a nossa cidade vai ser mudada, o nosso bairro vai ser mudado, a nossa casa vai ser abençoada, porque Deus vai entrar nela. Lembra nos versículos, no capítulo anterior, capítulo 7, versículos de 1 a 3, que a glória do Senhor desceu sobre o templo, Deus habitou naquele lugar. Então, quando você mudar a sua atitude, mudar a sua vida e voltar-se para o Senhor, Deus vai descer sobre você, sobre a sua casa, e a glória do Senhor vai ser nesse lugar, ao ponto de ninguém conseguir entrar, porque Deus está ali dentro, abençoando você, abençoando a sua família, porque Deus quer, Ele sabe que você necessita e precisa. E Deus continua falando então com Salomão. Verso 15 diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque houve restauração, houve então mudança, houve então o momento de voltar para Deus. Então Deus vai ouvir a oração que é feita nesse lugar, porque é um lugar de bênção, um lugar abençoado, e assim deve ser o seu lar, lugar de bênção, lugar abençoado, porque Deus vai estar naquele lugar, porque houve uma restauração, houve uma mudança, houve uma busca, uma acolhida de Deus para aquele lugar ali. Por quê? Porque Deus escolheu esse lugar para ser santificado. Ele diz ainda, verso 16: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Meus amados, fico tentando imaginar você recebendo a proteção de Deus todos os dias da sua vida, você entendendo que os olhos de Deus estão sobre você, está sobre a sua casa, está sobre a sua família, está sobre os seus bens. É você caminhando ali ou ficando aqui, Deus está olhando para você, levando toda a proteção que você necessita e que você busca. Mas a condição é essa, é que você não afaste os caminhos do Senhor. A sua descendência será abundante, a sua casa vai ser abençoada. E Deus fala para Salomão: olha, assim como eu fui com Davi, se vocês continuarem comigo, eu vou ser com você também, Salomão.
E Deus fala a mesma coisa para você nessa noite. Se você for e estiver com Deus, Deus vai ser com você. Você terá dias de bênção, dias de vitórias, porque Deus olhará para você e vai derramar a graça dele sobre a sua vida e vai te abençoar profundamente, no nome gracioso de Cristo Jesus. Eu quero concluir aqui dizendo para você, são dias difíceis que estamos passando. Por que isso? Em primeiro lugar, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Nada acontece se não for da vontade de Deus. Deus permitiu essa pandemia. Algumas dificuldades que algumas famílias passam. É vontade permissiva de Deus. Não devo eu colocar a culpa em Deus sobre isso, não. Mas a culpa é minha, é sua, é da humanidade. Porque nós temos um coração perverso, um coração mau. Olhe para dentro de você. Será que está tudo correto na sua vida? Será que nós, como humanidade, não temos que mudar? Olha, nós, como cidadãos goianos, estamos agindo corretamente como cidadãos goianos. Olha, como brasileiro. Nós, como brasileiros, estamos agindo corretamente como brasileiros. Estou dizendo de nação, você como fazendo parte dessa nação brasileira. O pecado dos demais acaba caindo sobre a sua vida, o erro dos demais acaba caindo sobre você. A humanidade, o mundo, eles têm feito a vontade de Deus. Estamos andando segundo a vontade de Deus. Mas tem algo para ser resolvido. Há algo que Deus pode fazer por você. É você, então, voltar-se para Deus. É você, então, humilhar na presença do Senhor. É você orar, é você falar com Deus. É você buscar ao Senhor. É você converter dos seus maus caminhos. O que era errado, você não vai fazer mais. Aí sim, Deus vai ouvir dos céus. Vai perdoar os pecados seu, da nação, do nosso estado. E vai sarar essa terra. Por isso eu entendo que nós como povo cristão, nós precisamos nos colocarmos na brecha para intercedermos, para orarmos, para clamarmos a Deus, para que olhe para nós como nação, como cidadãos goianos, como cidadão desse mundo, para que Deus venha nos perdoar as nossas falhas, os nossos erros, e dizermos para Deus que nós somos pessoas erradas sim, que precisamos mudar e que vamos mudar de atitudes, para que Deus olhe para nós e venha resolver toda a questão que precisa ser resolvida no nosso viver e nossa vida. Vamos orar. Deus, reconhecemos aqui que nós somos pessoas falhas, que não agimos conforme precisamos, que agimos fora da vontade do Senhor, mas nós buscamos em Deus, a partir de agora, a nos compromissarmos com a Tua obra, com a Tua vontade, e fazermos tão somente a Tua vontade em Teu nome santo. Venha abençoar esse lar que está me ouvindo, essa casa que abriu as portas para que essa palavra chegasse até seus meios de comunicação. Venha abençoar esse lar, ó Pai. Abençoe essas vidas em nome de Jesus. E que a oração que eles têm feito em Teu nome venha ser respondida em Teu nome santo, ó Pai. Então venha sarar, venha perdoar os nossos pecados, venha cuidar de cada um de nós. Clamamos a Ti e oramos em nome de Cristo Jesus. E que Longe do Senhor vaguei, volto agora ao lar. Veredas mas eu palpitei, hoje volto ao lar. Volto ao lar, volto
estou aflito, andei, volto agora ao lar. Sem esperança eu me encontrei, hoje volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar. Não há mais vagar. Abre os braços teus de amor. Volto ao lar, Senhor. Em ti, Senhor, me abrigarei. Volto agora ao lar e nunca mais te deixarei. Hoje volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar. Não há mais vagar. Abre os braços teus de amor. Volto ao lar, Senhor. Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo venha ser com todos aqueles que nos ouvem, não somente agora, mas hoje, todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Fique conosco no nosso próximo culto. Certamente vai ser um momento de bênção e de vitórias em nome de Jesus Cristo.